Esse é o Huawei AX2, o mais novo lançamento da marca aqui no Brasil, um roteador custo-benefício que entrega Wi-Fi 6 apenas em 5 GHz e promete também formar uma rede mesh. E claro, recebi 2 unidades para testes e eu vou fazer aquilo que eu faço de melhor, uma revisão, análise bem completa com vários testes e mostrar para vocês de forma honesta tudo que esse produto pode entregar. Aqui nós temos um roteador que em 2.4 GHz pode chegar a uma velocidade teórica de até 300 megabits por segundo, padrão N, Wi-Fi 4 e em 5 GHz até 1201 megabits por segundo, padrão AX Wi-Fi 6. Possui uma CPU Realtek Dual Core de 900 MHz, 128 MB de memória RAM e 128 MB de memória flash, memória ROM. Vamos tirar da caixa para conhecer melhor esse produto. Caixa padrão da Huawei, algumas especificações técnicas. Aqui na frente eu já consigo ver um detalhe, ó, sistema Harmony OS. Não lembro de ver essa informação na caixa do AX3, mas pelo que eu pesquisei, ele é sim compatível para formar rede mesh com outros modelos, assim como o AX3. Tem um adesivo aqui, ó, só puxar e pronto. Olha o menininho aí, deixa ele aqui do lado para a gente terminar de ver o que vem aqui. Então temos a fonte, que é de 12 watts. Me pediram isso em um outro vídeo. Vamos medir aqui o tamanho desse cabo. 1,20 m. Levando em conta que essa mesa aqui tem 1,20 m e ainda sobrou esse tanto, ó, nós temos aqui 1,5 m. Temos aqui também um cabinho de rede, Cat5e. Manual, um guia de instalação aqui, ó. Claro que você vai aprender tudo nesse vídeo. As 4 anteninhas, a fabricante não cita lá no site se são 5 dBi ou menos. E outra coisa que também me pediram, em relação aqui, ó, à altura, que às vezes a pessoa quer colocar em um móvel e tem que ver se cabe. Então da base, ó, até o topo da antena deu 13,5 cm, pode considerar 14 centímetros. Vocês estão exigentes, hein? Mas é claro que eu faço isso com o maior prazer. Roteador sem muitos detalhes. Temos aqui, ó, escrito Huawei, não sei se a câmera vai pegar. Agora sim, deu pra ver, hein? Roteadorzinho muito leve, quando a gente pega assim, não passa muita credibilidade não. Vamos ver. Aqui nas laterais, ó, temos entradas de ar. Aqui embaixo, possibilidade de pendurar na parede por parafusos. E aqui atrás, vamos ter o lugar de encaixar a fonte. 3 portas Ethernet, sendo 2 LAN e uma WAN. E elas são auto-adaptáveis, então tanto faz a porta que eu encaixar o cabo que eu recebo a internet, ele automaticamente vai definir ela como WAN. Um botão que se você segurar, você reseta o equipamento, ou se você apertar uma vez é para fazer conexões WPS ou até mesmo para criar a rede mesh, através do WPS. Aqui atrás também nós vamos ter, né, algumas entradinhas de ar. E como vocês observaram também, não temos nenhum detalhe em borracha, é de fato um roteador bem custo-benefício. Temos aqui apenas um LED indicador, então ao ligar o equipamento, eu já consigo ver ele aqui bem no centro, olha aí. Tá vermelho e assim que a gente configurar, tiver chegando a internet aqui, vai ficar verde. Eu já vou pegar aqui, ó, o cabo que eu recebo a internet, vou conectar aqui na porta 1 mesmo. Esse cabo ele vem do equipamento do meu provedor. Eu não posso simplesmente comprar outro equipamento, por exemplo, aqui é fibra ótica, eu não posso comprar outra ONU, ONT e substituir. Geralmente o seu provedor de internet, ele já tem um controle sobre esse equipamento lá no sistema deles. Tem também a questão de compatibilidade, não é todo equipamento que vai funcionar com os equipamentos que ele tem lá para gerenciar isso. Tem muita gente que tem essas dúvidas e pergunta se eu posso comprar outro equipamento para substituir ele. Não, você mantém ele, você pode desativar o Wi-Fi dele e instala o seu próprio roteador, assim você consegue gerenciar a sua rede e fazer todas as alterações que você desejar. Inclusive, como eu já tinha testado aqui, eu vou resetar ele. Só apertar, segurar o botão. Começou a piscar, apagou, eu solto e bora fazer a configuração básica. Vamos fazer essa configuração básica pelo smartphone, acompanha aí. Primeiramente precisamos nos conectar à rede gerada por ele. Ao ligar na tomada já gera uma rede para você. Tá aqui ó, Huawei L1B blá blá blá. Não precisa digitar a senha, automaticamente
já me redirecionou para essa página aí. Eu vou concordar, eu posso permitir também que o roteador atualize nesse horário aqui. Ele já está verificando a minha conexão, bora lá configurar. Nome da rede, Max Dicas. Eu vou desmarcar essa primeira opção de priorizar 5 GHz, assim a gente consegue testar as bandas separadamente. Uma senha da rede Wi-Fi, coloque senhas difíceis, tá? Senha de login. Aqui nós temos possibilidade de criar uma rede Wi-Fi 5 de backup. Geralmente quando configuramos um roteador Wi-Fi 6, lá no modo nós temos a opção lá ABGN, AC, AX. Ou seja, essa rede Wi-Fi 6 ela também será compatível com dispositivos de padrões anteriores, desde que suportem 5 GHz. Porém, eles não vão usufruir de todas as tecnologias e benefícios que o Wi-Fi 6 pode oferecer. Só que essa rede de backup aqui é para alguns dispositivos que, mesmo a gente deixando esse modo lá que eu expliquei agora, eles, por algum motivo, eles não enxerguem essa rede. E aqui ele explica que alguns notebooks legados que possuem adaptador Intel podem não enxergar essa rede de 5 GHz. Aí você testa, se for necessário você ativa isso aqui. Eu vou deixar desativado porque eu não preciso. Avançar. Modo de rede, se tiver IPv6 aí na sua rede, pode marcar aqui essa opção de baixo. Aqui você tem a opção de manter essas configurações. Se você resetar o equipamento, na hora de configurar de novo, ele já vai buscar automaticamente as configurações para você. Vou deixar desativado. Se você já usar IPv6, pode deixar marcado IPv4 e IPv6 e avançar. Ok, configurado, já me conectei em uma das redes. Vamos explorar um pouco agora o aplicativo, que é o Huawei iLife. O meu já está instalado, eu vou abrir, que eu já consigo ver que o AX2 está online, e eu vou digitar a senha que eu acabei de colocar aqui. Olha aí, conectado, excelente. Posso tocar aqui, ele vai fazer uma varredura para mim dos canais e vai remover essa interferência, se você precisar. Aqui ele está usando o canal 6 e está ótimo. Dispositivos conectados, só o meu mesmo. Temos aqui ó, o controle parental, posso adicionar um dispositivo, qual horário que vai funcionar o Wi-Fi ou vai desligar. Se eu vou repetir isso diariamente ou alguns dias, você personaliza do jeito que você quiser. Temos uma outra opção de diagnosticar, ele vai verificar tudo isso aí, ó. Aqui já está ok. Wi-Fi de convidados, você pode habilitar e definir a duração dessa rede, você pode limitar a velocidade para ela. Aí eu posso gerenciar atualizações, o meu já está atualizado. Highlink é referente à rede mesh, daqui a pouco vocês vão ver. Alterar a senha de acesso. Aqui em Wi-Fi eu tenho várias opções, inclusive ó, colocar ele para retransmitir, ou seja, fazer dele um repetidor Wi-Fi. Força de sinal, posso escolher máximo, médio, já vou deixar em máximo mesmo. Temporizador, etc. Configurações básicas, né? Definições de rede já configuramos e definições de roteador. Posso desativar o LED se eu quiser, que fica em cima dele, e definir fuso horário, ativar o horário de verão se necessário. Aí aqui também nós temos um outro aplicativo. Esse aqui, ó, Huawei Highlink. Tem algumas configurações aí também. Vamos acessar. Olha aí, algumas ferramentas, mas se eu acessar aqui o Link Plus, aí trava, referente ao mesh, né? Então nem vou mexer. Mas no mais, praticamente tudo que nós já vimos lá. Eu acho que você pode concentrar no Huawei iLife. Melhor do que esse aplicativo aqui. Mas também funciona, certo? Ué. Vamos lá testar a velocidade que está chegando aqui no iPhone. Primeiro em 2.4 GHz. E olha aí. Ficou na casa dos 70, 75 em download praticamente. E 67 em upload. Vamos testar agora 5 GHz. Agora eu quero ver, agora é Wi-Fi 6 e o meu smartphone tem suporte a Wi-Fi 6. Olha só, gostei da velocidade máxima aqui, hein? Para um roteadorzinho de entrada, 736 em download. E praticamente 700 em upload. Agora é o seguinte, peguei meu S20 FE, que também tem suporte ao Wi-Fi 6, conectado aqui em 2.4 primeiramente. Vamos usar essa câmera aqui para dar menos trabalho para o editor. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Eu esqueci de fazer isso com o outro celular. E olha aí, vai ficar na mesma média, 74 em download. E 62 em upload.
Consigo ver que a bateria tá acabando aqui, mas eu não ativei a economia, tá? Pode ser que alguém perceba isso e questione aí que não alcançou maiores velocidades por causa disso. Mas aqui é só pra gente ter uma média mesmo do que a gente consegue com esse roteador. E aqui já bateu praticamente 600 em download e 690 em upload. Agora vamos comentar mais algumas tecnologias envolvidas com a X2. A fabricante diz que ele tem suporte a MIMO, então isso quer dizer que ele consegue se comunicar, por exemplo, usando duas antenas com um dispositivo que também tenha suporte a MIMO e consiga usar as duas antenas. Assim eu tenho um menor tempo de resposta. Só que ela não cita nada do MuMIMO. Então fica esse questionamento, o MuMIMO seria ele conseguisse fazer essa comunicação, eu acabei de explicar para vocês, com outros clientes, dispositivos conectados ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu tenho dois smartphones que possuem apenas uma antena, ele consegue manter então essa boa conexão com os dois ao mesmo tempo, se ele fizer MuMIMO 2x2. Outra coisa, por ele ser um roteadorzinho Wi-Fi 6 de entrada, eu não vi nada lá no site do fabricante sobre OFDMA, 1024 QAM, BSS Color. As duas primeiras tecnologias é para melhorar o tempo de resposta na rede e a terceira tecnologia citada é para ele identificar roteadores por perto, trabalhar melhor a questão da interferência. E outra coisa que é comum também encontrar em roteadores é o beamform. A Huawei também não citou isso lá no site. Então fica aí esses questionamentos. Agora, uma coisa que eu sei que ele possui aqui é o WPA3, o padrão de segurança mais recente, e também o Target Wake Time, que possibilita reduzir o consumo de energia dos smartphones, por exemplo, e prolongar o tempo de vida útil da bateria. Porque ele não vai ficar fazendo check-in com os smartphones toda hora, então ele consegue agendar um horário e tempo para isso. Agora vamos dar uma olhada no sistema do roteador e continuar os testes. Pronto, já busquei meu notebook e vamos acessar o sistema, que é muito simples, né? Como eu sempre mostro aqui no canal, é digitar o IP do roteador. Por padrão ele vem com IP 192.68.3.1. Já vou digitar aqui a senha que eu coloquei. Tela inicial, já tenho acesso a algumas informações. E vale ressaltar aqui, pelo que eu andei vendo, a Huawei lançou dois sistemas. Existe o sistema para o cliente final e existe o sistema para o provedor. O sistema do provedor ele tem algumas funções a mais que eu não encontrei aqui no meu. Mas é pouca coisa, daqui a pouco eu mostro aqui. Então começando aqui o sistema que nós já estamos acostumados a ver aqui no canal. Conectar a internet, eu posso agora colocar um DNS estático se eu quiser, ativar a VLAN. Aqui no modo de acesso à internet, o meu tá DHCP, ele reconheceu isso. Pode ser que o seu esteja PPPoE, lá naquela primeira configuração. Aí você vai precisar de um nome de usuário e senha para conectar e usar a internet. É só olhar do seu antigo roteador, pegar com o seu provedor. Meu Wi-Fi, tenho configurações básicas do Wi-Fi. Gerenciar dispositivo, aí eu vejo todos os meus dispositivos conectados. E aí tem uma das funções que eu vi nesse sisteminha do provedor que não tem aqui. E aqui eu conseguiria ver uma coluna com a potência de sinal do meu notebook. Não tem aqui. Mas isso não faz muita diferença, né? Para o usuário final não, porque ele vai saber onde o sinal está chegando bem só de usar. Para o técnico de um provedor, talvez isso pode ser útil na hora de instalar, colocar o roteador no local aí. Então aqui em mais funções temos todas as configurações possíveis, atualizações, configuração de rede, LAN, rede privada, IPTV para operadores que fornecem também, o PNP, configurações de Wi-Fi, aqui eu vou conseguir mudar a largura do canal. Olha, lembra aquele modo que eu falei com vocês? Então, ó, isso aqui, ó, ANACAX, na verdade, que esse aqui suporta. Pode deixar isso aqui tudo padrão. Aí vamos ter, ó, Wi-Fi de convidados, repetidor, temporizador. Aí temos aqui também a aba de configurações de segurança, Firewall já vem ativo, NAT, DMZ, controle dos pais. Aí aqui eu tenho a filtragem do site, posso vir aqui e colocar o URL que eu quero bloquear. Configurações do sistema, configurações básicas também, senha, hora da rede. Olha aí, configurações da porta que eu falei com vocês. Então, ó, o WAN automático, conecte o cabo de rede a qualquer porta para obter acesso à internet. Ou eu posso vir aqui, ó, e marcar fixo, a imagem já me mostrou, eu preciso conectar o cabo próximo a fonte de alimentação. Backup e restauração, diagnóstico, aquilo que eu mostrei lá no aplicativo, opções do desenvolvedor. Aqui não tem, por exemplo, o ping na WAN, algumas ferramentas de ping, traceroute que tem no sistema de provedor que eu vi lá. Aqui eu não encontrei. E por fim temos essa aba de aplicativo,
para ativar o TWT, né, que é o Target Wake Time, mas já adianto, eu não vou ativar porque não funcionou bem aqui não, tá? Às vezes quando eu tava fora e chegava, não se conectava, então não gostei dessa função aqui nesse roteador. Vamos lá aproveitar para fazer os testes de velocidade. Já peguei aqui meu cabo de rede. Começar com o teste via cabo. Vamos lá. Como esperado de um roteador gigabit, passando o máximo de velocidade que eu recebo aqui. Então deu 947 em download e 925 em upload. Agora sem fio. Cabo desconectado, 2.4 GHz. Vamos lá. Ótima velocidade, hein? Vantagem de ter dispositivos com placas de rede melhores é isso. Aqui eu tenho a X200 da Intel, que é um chipset Wi-Fi 6. Então 166 em download, 131 arredondando em upload. 5 GHz, vamos lá. Detalhe que tem um outro roteador aqui na minha rede e estão usando aí internet, Smart TV, pau tá quebrando. E mesmo assim, olha só, no Wi-Fi, a velocidade que eu estou conseguindo, 825 em download. Para um roteador de entrada Wi-Fi 6, isso aqui é muita coisa para a máxima velocidade. Se formos arredondar então, 826 em download e 725 em upload. Bora fazer um testezinho aqui de transferência de arquivos? Então é o seguinte, ó, vou pegar esse arquivo aí que tem 14 GB, é um vídeo que já foi publicado no canal. Estou mandando para o meu desktop que tem uma placa de rede também, sem fio, Wi-Fi 6. Usa o mesmo chipset, a X200 da Intel. E olha aí, estou conseguindo a velocidade de 40 e a média, né, de 48 megabytes por segundo. Vamos ver o gerenciador. Lembrando que é transferência de arquivos e é megabytes por segundo. 1 byte é igual a 8 bits. Então, se eu quiser saber em megabits por segundo, eu multiplico isso aqui por 8. Mas aqui também no gerenciador a gente tem uma visão. Ó. Tá variando muito aí na média de 300 e poucos megabits por segundo. Vamos ver se essa conta bate. Vamos colocar aqui, ó, 40 vezes 8. É isso mesmo, galera, aí, ó. Eu sabia que ia dar certo, só fiz só pra gerar conteúdo mesmo, entretenimento pra vocês. Ó, chegou a bater a 50 aqui, 400 megabits. Então é isso, transferência de arquivos sem fio, é isso que você vai conseguir com a X2. Ah, conectado em 5 GHz, tá? Usando Wi-Fi 6. Agora vamos testar o alcance. Agora que eu quero ver. Já fiz alguns testes, mas eu vou mostrar pra você. Esses testes de velocidade não fiz ainda. Já fiz testes aqui usando ele no meu dia a dia. E não tem boas notícias não, mas vamos ver. E como sempre, deixando o roteador aqui no estúdio, o primeiro teste foi lá no banheiro da suíte, que fica aproximadamente 9 metros em linha reta do roteador. E aqui temos umas 3 paredes como barreira. Em 2.4 GHz consegui o máximo de 55 megabits por segundo em download e 14 em upload. Em 2.4 GHz eu consegui o máximo de 72 megabits por segundo em download e 32 em upload. Em 5 GHz o máximo foi 185 em download e 101 em upload. E veja que aqui eu estou pegando o valor máximo independente do smartphone. Aí fui lá para a Copa, aumenta aí mais 1,5 metro de distância, mais uma barreira, apesar que eu tenho uma área bem aberta aqui entre a sala e Copa. E aí em 2.4 GHz o máximo foi 37 em download, 23 em upload, e em 5 GHz 79 em download, 19 em upload. Aqui eu já notei uma certa dificuldade para se conectar em 5 GHz. Aí quando eu fui lá para a cozinha, que é o local mais distante do roteador com mais barreiras, aí complicou um pouco. Em 2.4 GHz consegui testar nos dois smartphones, conseguindo o máximo de 15 megabits por segundo em download com S20 FE e 10 megabits por segundo em upload com o iPhone 11. E claro que a gente já sabe que em 2.4 GHz eu tenho um maior alcance, porém menor velocidade, certo? A rede de 5 GHz a gente consegue mais velocidade, porém o alcance dela é mais limitado. E aqui eu vi que o Huawei X2 infelizmente ficou abaixo da média, porque com a maioria dos roteadores eu consigo fazer os testes de velocidades com as duas bandas nos dois smartphones. E
aqui com o iPhone 11 eu não consegui. O sinal em 5 GHz lá na cozinha ficou muito fraco, a ponto de não conseguir testar com o iPhone 11. Eu até consegui com o S20 FE, mas ficou praticamente os mesmos resultados que 2.4 GHz. E o sinal estava bem fraquinho. Aí beleza, fui lá para o último teste na área de serviço, que também é distante, mas aqui temos menos barreiras. 2.4 GHz, o máximo foi 38 em download e 21 em upload. Em 5 GHz, o máximo foi 168 em download e 154 em upload. Para fazer a configuração da rede mesh é muito simples. Estou aqui com o meu roteador, que será um nó mesh. Ele está resetado, zerado. Acabei de ligar na tomada, já acendeu o LED vermelho. E o meu principal, ele vai identificar que tem um roteador aqui por perto que pode fazer o mesh. E de que forma ele vai mostrar isso? Vai começar a piscar o LED. Olha lá. Eu venho atrás dele e aperto o botão de WPS. Só apertar e soltar. Ele começa a piscar mais rápido. O meu segundo roteador vai começar a piscar também. E a partir desse momento a configuração está sendo feita e a rede mesh está sendo formada. E de que forma eu sei que já está funcionando? Eu tinha aqui uma rede Wi-Fi escrito Huawei. Já não tenho mais. Agora é só Jarvis, que é a minha rede principal. Eu decidi colocar esse nome porque assim posso conectar os meus dispositivos aqui e testar melhor. Agora eu vou levar esse nó mesh lá para a sala. Aí testei a rede mesh sem fio entre eles e aqui eu coloquei apenas os valores conseguidos em 5 GHz, que é a maior velocidade, é o que importa aqui pra gente. Aí como vocês podem ver, os resultados foram bons, principalmente lá na cozinha. E já já a gente vai fazer um comparativo. Aí o próximo teste foi fazer essa rede mesh acontecer via cabo. Eu simplesmente conectei a ponta de um cabo no primeiro AX2 e levei até o segundo e conectei nele também. Automaticamente eu começo a ter uma rede mesh cabeada. Aí agora sim, os resultados aqui me surpreenderam. Consegui excelentes resultados, sem dúvidas eu sempre falo isso aqui no canal, rede mesh sem fio é uma ótima alternativa, mas se você tem a possibilidade de cabear os roteadores, aí fica muito melhor. Agora vamos ao comparativo. Aqui fica fácil de entender e ver as diferenças, e independente aqui do smartphone, selecionei os melhores valores tanto em download quanto em upload e coloquei nessa tabela. Sozinho, vejam só. Banheiro, 185 em download. Mesh sem fio pulou para 195, não tivemos grandes diferenças aqui. Agora, mesh cabeado foi para 441. Olha só na Copa, tínhamos conseguido aí o máximo de 79 em download, depois mesh sem fio 204, cabeado 585. Isso se repetiu em todos os cômodos. E sem dúvidas, além de conseguir mais velocidade, temos também muita estabilidade, algo que com um AX2 sozinho era difícil conseguir aqui. E é claro que eu sei que se eu tivesse colocado o AX2 no meio do apartamento seria melhor, mas deixando no estúdio eu consigo ter melhores parâmetros. Vamos lá, para finalizar esse vídeo, depois de todos os meus testes, de toda a minha experiência com dois Huawei AX2, o que eu tenho para concluir disso? Vamos começar com design e construção, um produto todo em plástico, bem custo-benefício. Quando você pega, você já percebe isso, vê o peso dele, que é muito leve, sem muitos detalhes. Se eu fosse citar aqui, poderia talvez ter mais LEDs indicadores, um botão para ligar e desligar, mais uma porta Ethernet, mas cada produto tem uma proposta e a proposta do AX2 é entregar um bom custo-benefício. Aí em relação ao funcionamento, eu notei um certo aquecimento. Nada muito exagerado, mas um pouco acima da média. Então, olhando para o design, eu acho que faltou um pouco aqui de circulação de ar. Aí, em relação ao sistema e aplicativo, já é conhecido nosso aqui do canal, até que é bem completo, falta uma coisinha ou outra, como por exemplo um QoS, poder dar prioridade a certos dispositivos ou aplicações na rede, mas isso não é algo do AX2 não. A X3, por exemplo, também não tem isso. É algo padrão da Huawei. Agora eu quero chamar a atenção para uma coisa aqui que não me agradou nesse roteador, que foi aquela função de priorizar 5 GHz. Funciona muito bem no AX3 quad-core, eu tenho ele aqui, não tenho o que reclamar, mas aqui no AX2 eu acredito que a Huawei precise lançar atualizações para resolver isso. Os smartphones aqui ficavam desconectando muito, inclusive tive até problemas com dispositivos de casa inteligente que simplesmente desconectavam da rede, sendo que eles usam apenas 2.4 GHz. E por incrível que pareça, esse problema também aconteceu quando eu usei rede mesh, quando eu coloquei os dois em funcionamento, não tinha como usar toda hora desconectando. Aí só depois que eu desativei essa função de priorizar 5 GHz,
aí sim, aí eu tive bons resultados. Agora, mantendo essa função de priorizar 5 GHz ativa, não tinha jeito. Todo mundo aqui reclamou da rede Wi-Fi. Só recapitulando para você que não entendeu, é aquela função que, dependendo da distância que você tiver do roteador, ele vai priorizar 5 GHz. E aí você fica com apenas um SSID, um único nome de rede. Aí depois que eu desativei e separei as bandas com nomes diferentes, eu consegui uma melhor experiência com esses roteadores. Então já fica aí essa crítica construtiva para a marca para lançar uma atualização e resolver esse problema pra gente, hein? Aí já entrando nos testes de velocidades, eu gostei bastante dos testes próximo ao roteador, teste de máxima velocidade em 5 GHz, né, que é o Wi-Fi 6, ficou excelente. Para um roteadorzinho de entrada Wi-Fi 6, os resultados foram muito bons. Porém, alcance não é uma característica dessa banda de 5 GHz do AX2. Infelizmente ficou abaixo da média, então se você pretende usar apenas um AX2, eu só recomendo para você que tem uma casa ou um apartamento pequeno. Ou a área que você for usar ele não seja tão grande. Para vocês terem uma ideia, eu tenho feito algumas comparações aqui nessas análises de roteadores. E aí eu comparei com o AX10 da TP-Link, que também é um AX1500. Assim como o AX2, ou seja, são 300 megabits por segundo Wi-Fi 4 em 2.4 GHz e 1201 em 5 GHz no Wi-Fi 6. Aí comparando com os testes lá na cozinha, que é o local mais distante aqui do apartamento, eu consegui testar com o iPhone 11, algo que eu não conseguia com o X2, e os resultados ainda ficaram bem melhores, como vocês estão vendo aí no gráfico. Então assim, galera, no final do ano passado, no recém-lançamento dele, eu tinha encontrado ele na faixa de 240 a 250 reais, que de fato é um excelente preço e você não vai encontrar nada semelhante a isso aqui no Brasil. Roteador com essas especificações homologado pela Anatel. Se o preço dele estiver bem próximo ao AX10 da TP-Link, aí definitivamente não vale o investimento. Agora, a grande vantagem dele em relação ao AX10 é poder formar a rede mesh. Algo que o AX10, se você comprar dois AX10, você não consegue formar essa rede. Você precisaria de repetidores One Mesh compatíveis. Aqui não, aqui são roteadores. Você pode formar essa rede mesh entre eles e até com outros modelos da marca, como é o caso do AX3. Então é isso, resumindo, é um tipo de produto para você usar 2 ou 3 para ter um alcance melhor. Se você for usar apenas um, é para cobrir uma área pequena. E como falei, na minha opinião, a Huawei precisa lançar algumas atualizações para melhorar o desempenho dele. Espero muito que vocês tenham gostado dessa análise bem crítica, como eu sempre faço aqui no canal. Se você quiser adquirir, os links vão estar aí na descrição, com os melhores preços que eu encontrar. Me acompanha mais de perto lá no Instagram. Acessa também o nosso canal de ofertas e comunidade lá no Telegram. Aqui embaixo você confere revisões de outros roteadores e aqui em cima o último vídeo do canal. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica para vocês. Ó, esqueci do like. Se tiver gostado, like, se inscreve aí se ainda não é inscrito. Tamo junto. Beleza, faz esse finalzinho aí assim.